Já pode? Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre um assunto que volta e meia as pessoas me perguntam. Então, várias pessoas já me mandaram pergunta lá no Instagram, algumas pessoas já me procuraram pedindo para eu falar sobre esse assunto. E bem recentemente eu estava dando uma aula sobre cosmovisão e surgiu de novo esse assunto durante a aula. Então uma das meninas me perguntou sobre a questão do feminismo dentro da igreja. Treta, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu achei legal vir até aqui e gravar um pouquinho pra gente poder conversar. Bora? Mas, antes de eu entrar na treta de feminismo dentro do contexto de igreja, deixa eu já pedir para você curtir esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa as notificações para não perder sempre que vier um vídeo novo, tá bom? Então, hoje bora conversar sobre a questão do feminismo dentro do contexto de igreja, cristãos. Então, vamos deixar claro que aqui eu tô falando com homens e mulheres que se declaram cristãos. Se você chegou aqui no canal e você não é cristão, não tem problema, pode ficar à vontade para assistir, mas talvez algumas coisas não vão fazer muito sentido, porque a gente não vai compartilhar da mesma base de fé ou do mesmo guia para a nossa vida, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Agora, se você é cristão, é com você mesmo que eu estou falando. Então bora bater um papo café? Outra questão que eu quero deixar bem claro aqui é que uma das principais causas feministas, ou defendidas pelo feminismo, é o combate à violência contra a mulher. E isso sim é algo muito bom. E nós, como cristãos, devemos lutar contra isso, porque como cristãos nós somos chamados a nos posicionar contra todo tipo de injustiça. Isso inclui violência contra a mulher. Agora, isso não justifica a gente abraçar ou comprar todo o discurso feminista por causa desse ponto, beleza? Agora, se você é cristã e esse discurso feminista te parece atraente ou pelo menos razoável, eu quero te dizer que você precisa conhecer melhor o Deus que você diz que serve e que ama, e você precisa conhecer melhor a Bíblia que você carrega embaixo do braço. Porque quem diz que cristianismo é machista não conhece cristianismo de verdade. Então, por que eu digo isso? Porque o cristianismo é a religião que mais valoriza as mulheres. A Bíblia foi escrita em um contexto de Oriente Médio antigo, em uma sociedade que a mulher não tinha vez nem voz. E quando a gente analisa o texto, a gente percebe que a Bíblia tem um discurso muito diferente, em que a mulher é considerada e valorizada. Olha, por exemplo, o livro de Cantares. O livro de Cantares foi escrito algumas centenas de anos antes de Jesus. Então dá por baixo uns 2.000, 2.500 anos. Pensa nesse contexto de Oriente Médio, o valor que a mulher não tinha. E aí quando você olha para Cantares, a relação entre um homem e uma mulher é descrita como uma parceria. Você consegue perceber o quanto esse discurso é diferente do contexto cultural e o quanto ele valoriza o papel da mulher? Agora, falando um pouquinho de Novo Testamento, que é geralmente onde está mais a treta. Se a gente olha para Lucas, por exemplo, ele vai nos mostrar, ele faz questão de deixar registrado que o ministério de Jesus era seguido e, inclusive, sustentado com ofertas de mulheres. Em um contexto social em que a mulher era muito pouco valorizada. O texto bíblico faz questão de colocar o papel delas ali. Outro registro muito interessante é a gente ver que quando Jesus ressuscita, tanto Mateus quanto Marcos quanto Lucas, João também vai apresentar o relato de que Jesus aparece primeiro para as mulheres. Então, em um contexto em que o testemunho de uma mulher não tinha muito valor, Jesus escolhe valorizar o testemunho de uma mulher. Ele escolhe ressuscitar e se apresentar primeiro para elas. Por isso eu posso dizer que quem fala que cristianismo é machista não conhece cristianismo de verdade. Porque o Cristo, o fundador do cristianismo, valorizava as mulheres em sua vida na Terra, e isso fica muito claro na Bíblia. Agora, o texto que geralmente dá treta é o texto de Efésios 5, certo?
Porque, como que não é machista? Fala que a mulher tem que se submeter ao marido. Mas quem diz isso geralmente não olha o texto inteiro. Dá uma olhada no versículo 25. Olha o que ele diz que os homens devem fazer. Fala que os maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja, entregando a vida por ela. Essa é a forma como Deus planejou para que a mulher seja tratada. Então, se em um contexto cristão existe violência e opressão contra a mulher, isso não acontece por falta de movimento feminista. Acontece porque, provavelmente, os homens não estão vivendo da forma que Deus ordenou que eles vivam. Agora, isso não é justificativa para que a gente abrace toda uma ideologia feminista com uma agenda política e ideológica que vem com ela. Então, se você não é cristã e chegou até esse ponto no vídeo, eu quero te convidar a conversar com uma mulher que seja cristã e que conheça de verdade os valores que o cristianismo defende. Agora, se você é cristã e você chegou até aqui e esses gritos de guerra ou esses discursos feministas têm te parecido atraentes, eu quero te convidar a continuar estudando, a continuar buscando entender aquilo que Deus pensa sobre as mulheres e aquilo que a Bíblia diz, ou a forma como a Bíblia diz que elas devem ser tratadas. O problema aqui não é a família tradicional. O problema é que nós nos desviamos das instruções do fabricante. E agora a gente se revolta porque as coisas não funcionam. Então, o erro, talvez, do comportamento masculino não é justificativa para que um discurso feminista permeie a igreja. Todos nós, cristãos, homens e mulheres, somos chamados e nós devemos voltar a viver em um padrão realmente bíblico. Nós somos chamados a ser sal e luz do mundo. E isso acontece quando no nosso dia a dia a gente vive de forma diferente. Isso sim é o que vai impactar a sociedade, é o que vai causar uma mudança de comportamento. Então, não seja enganado, não permita que essa confusão de discursos permeie o corpo de Cristo. O que você acha dessa ideia? Treta, né? Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Você concorda comigo? Você acha que não, eu estou totalmente errada? Me deixa saber o que você achou sobre isso. E se você tem alguma outra sugestão, se você quiser continuar falando sobre esse assunto, deixa sua ideia aqui nos comentários, tá bom? Então esse foi o nosso Papo Café de hoje. Eu te espero no próximo vídeo. E como sempre, os comentários estão abertos aqui embaixo. Deixa sua ideia, comenta comigo o que você achou. Bora bater um papo.